Hoje eu quero falar sobre o tema da culpa, do auto-perdão e da necessidade do perdão. Então vamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Então Jesus nos diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Então, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós que estamos reencarnados na Terra somos espíritos imperfeitos, com exceção de alguns que encarnam para ajudar a humanidade. Então a Terra não abriga almas perfeitas, não abriga anjos. Então nós, todos que estamos aqui, erramos. O erro faz parte do nosso processo de evolução. É através do erro que nós refletimos e nós mudamos. Por quê? Porque as leis divinas estão escritas na consciência. Então, todos nós, quando fazemos algo errado, a própria consciência nossa nos acusa, você fez. Então, é muito importante a reflexão e a mudança. Porém, quando nós nutrimos sentimentos negativos para com o próximo, para com aquela pessoa que nos magoou, que nos prejudicou de alguma forma, nós vamos arquivando lixo mental, porque é uma energia muito negativa que vai ficando ali, somatizando doenças no nosso corpo físico. Então, o ideal é perdoar, porque o problema do mal é quem causa o mal. Sócrates já dizia, é melhor sofrer uma injustiça do que ser a causa da injustiça. Então, a misericórdia é um sinal de evolução espiritual. Nós vamos entendendo que aquele ser que comete o mal é o estágio evolutivo dele. Então, é muito importante libertarmos desse sentimento negativo, que além de causar doenças, atrai também para junto de nós as entidades perturbadoras, que são os espíritos que se aproveitam das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, dos nossos sentimentos negativos, e então ficam ali atuando como obsessores. Então, a culpa, ela é um sentimento tão negativo quanto o ódio. Por quê? Porque a culpa é um ódio por nós mesmos. Por que eu fiz isso? Então, a Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, através da mediunidade de Valdo Pereira Franco, nos ensina que as doenças autoimunes, elas são promovidas pela culpa. Então, é um sistema de culpa e recompensa. É assim, eu mereço sofrer, porque essa culpa, quando ela não é trabalhada através do auto-perdão, ela fica arquivada no nosso inconsciente profundo. Então, como é que eu vou me libertar dessa culpa? Através das doenças, através de situações desagradáveis que nós atraímos para nós. Então, às vezes tem pessoas que só atraem para si, como companheiro ou companheira, pessoas complicadas. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, ela tem alguma culpa relacionada a isso. E às vezes não está nem nessa reencarnação, às vezes está em outra. Então a pessoa já desencarnou com essa culpa, ficou no mundo espiritual com essa culpa, e quando ela reencarna, ela traz isso em forma de uma energia negativa. Então, ela atrai para si pessoas complicadas. Isso em várias situações, eu estou apenas dando um exemplo. Pessoas, às vezes, que não dão sorte com nada. Abre um negócio, não dá certo. Então, são pessoas que atraem somente situações negativas, porque às vezes não trabalhou isso no passado. E às vezes, algo que aconteceu nessa existência, que ela fica nutrindo esse sentimento negativo. Então, o perdão e o auto-perdão, ele é libertador e terapêutico. Então, se Jesus mandou ser misericordioso para com o próximo, a misericórdia vale também para conosco. Mas a misericórdia no sentido de que nós temos que nos perdoar,
Nós temos que perdoar o próximo, mas nós temos que trabalhar pela nossa renovação interior, porque senão seria muito cômodo. Então, eu vou me perdoar, mas eu não vou fazer nada para me libertar dos sentimentos negativos. Então, a proposta da renovação interior, que é justamente a de libertação. E eu vou fazer essa proposta de que forma? Através do amor. Então, quando eu começo a praticar o amor, quando eu começo a olhar o outro com os olhos de amor, quando eu começo não julgando o próximo, quando eu começo vendo que o próximo também tem defeitos, assim como eu tenho. Então eu vou trabalhando melhor esses sentimentos. Eu vou olhando no próximo a sua essência divina, porque todos nós somos dotados da essência divina. Todos os seres. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina o quê? Que Deus ama o verme com a mesma intensidade que ele ama o anjo. Então, não há nenhum ser que seja mais ou menos para Deus. Todos os seres são importantes, porque o princípio inteligente, ele vai evoluindo do átomo ao arcanjo. Então, esse ser, ele é de essência divina, ele é criado por Deus. Então, o que Deus quer? A nossa felicidade. A nossa infelicidade, nós mesmos que atraímos, pelas nossas imperfeições, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pelo desamor, pelo ódio que nutrimos, pelo próximo, por nós mesmos, pelas nossas atitudes equivocadas, por não usar a razão, por não controlar as emoções. Quando nós começamos a usar a razão, quando nós começamos a fazer reflexão, quando nós começamos no nosso dia a dia refletir o que eu posso mudar, porque o grande mal do egoísta é achar que sempre ele tem razão. Então, ele não muda nunca, porque ele não faz essa reflexão. Então, o orgulhoso também. Então, ele tem muita dificuldade de reconhecer os erros, de pedir perdão, de colocar o perdão em prática para si mesmo. Então, eu não me considero imperfeito. O orgulhoso diz assim, o egoísta diz assim. Então, ele começa ali a ter atitudes equivocadas no dia a dia, prejudicando pessoas, a própria família, por não reconhecer os erros. Tem muita dificuldade de procurar ajuda médica, porque não acha que tem problemas. Então, às vezes, é aquele ser muito reativo, que não controla suas emoções, não desenvolveu inteligência emocional, porque nós estamos em estágios diferenciados de evolução, conforme a escala espírita, que está no Livro dos Espíritos. Então, é muito importante a reflexão. Se não há reflexão, não tem jeito. Eu tenho um blog, Filosofia Vivência, blogspot.com.br. Então, esse blog eu falo de diversos assuntos sobre filosofia, educação, espiritismo, comportamento. E eu coloquei aqui um tema: a busca pela felicidade pode ser o sofrimento. A felicidade é o desejo do ser. O homem almeja a felicidade, mas não encontra fora de si, somente no seu mundo íntimo. A primeira causa de felicidade do ser é aprender. Aprender estimula o cérebro e causa prazer e proporciona felicidade. Aprender novos desafios é o objetivo de todos nós. Quando aprendemos, desejamos novas experiências. E foi dessa forma que o homem evoluiu do estágio primitivo até o ponto em que estamos. Aprender a perdoar quando não se consegue uma libertação. Aprender a perdoar quando se consegue uma libertação. E causa felicidade por aliviar o peso que sentia em si mesmo e seu coração. Aprender a controlar os vícios morais através da renovação interior proporciona leveza e felicidade. Aprender a lidar com os conflitos existenciais conquistou a resignação, a paciência e a resiliência. Então, esse controlar as emoções, ele é muito importante para a nossa evolução. Então, se eu, às vezes, eu estou infeliz por alguma causa, da onde vem essa causa? Às vezes ela é produzida por mim mesmo.
Porque eu procuro situações inconscientemente, eu atraio, é como se fosse uma força magnética. Eu atraio situações desagradáveis para que eu possa ficar feliz. É um ato inconsciente isso, justamente pela culpa que nós arquivamos dentro de nós. Então, tem aquelas pessoas que falam assim: ah, eu só tenho dedo podre para arrumar pessoas. Parece que todas as pessoas que eu atraio para junto de mim são pessoas complicadas. Porque a pessoa às vezes não faz esse trabalho interior de auto-perdão. Às vezes, como eu disse antes, às vezes está em outra existência ou às vezes está nessa mesma. Então, é muito importante nós refletirmos como está a nossa vida. Por que a minha vida está complicada? O que será que eu estou fazendo? Então, começar a trabalhar esse auto-amor, o auto-perdão, perdão ao próximo. E a melhor forma de nós nos libertarmos de tudo isso é a prática do bem. Sem a prática do bem, não há evolução espiritual, não há quitação com os débitos divinos. Às vezes existe uma controvérsia quando as pessoas falam assim: ah, Deus não tem necessidade de perdão, que Deus não se ofende. Mas foi próprio Jesus que disse que Deus perdoa conforme nós perdoamos o próximo. Como é que Deus perdoa? Deus perdoa quando você começa a praticar o bem. É simples. Deus não se ofende? Claro que não. Deus é a perfeição absoluta. Então ele não tem necessidade de perdoar porque ele não se ofende. Mas ele perdoa, sim, os nossos pecados na medida que nós nos reconciliamos conosco mesmo, com o próximo, reconciliar com a própria consciência. Então, a partir do momento que eu me reconcilio e eu começo a reparar o mal que eu fiz para mim mesmo, para o próximo, e eu começo a ter atitudes de amor, de caridade no meu dia a dia, Deus perdoa. Por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados, conforme Pedro. Então, o amor é a maior ferramenta que temos para nós nos libertarmos da culpa, dos sentimentos negativos e para avançar em frente na nossa evolução. Muito obrigada, muita paz.